tem link aí, né? Passa o link aí, Vitor Marques. Vitor Marques está aqui comigo hoje. Vou botar ele na live. Pré-candidato a vereador de Veracruz. Aí eu faço assim, uma propaganda sua, não faço, não? Porque passar na live da TT, hein? Vou botar um apelido de live. Gente, eu tava com saudade, você sabe, de live. Joca, mais uma vez, obrigada, porque você se predispôs a fazer a live. Mas foi até bom você não ter podido, tá vendo? Me despertou. Eu acho que no fundo, eu fiquei com um ciúme. Porque entrevistar a minha prefeita eu já gosto, viu? E vou entrevistar a pré-candidata também, Carla, né? Já tá todo mundo aí, a minha boneca tá no horário, hein, Marlida? Já gosto do pontual. Minha amiga querida do meu coração. Todo mundo diz que eu sou sua puxa-saco, viu? Sou puxa-saco. Você sua puxa-saco. Porque minha cidade tá cada dia mais bonita. Pois é, gente. Boa noite, sejam bem-vindas, viu? Vamos apelidar a live da TT, né? Que todo mundo bota apelido nas lives, né? Peça a Luma pra trazer. Boa noite, Marlinda. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu estou. Pronto. Vocês não sabem onde eu estou. Eu estou agora que você vai contar, não vai? Eu estou fazendo parte de uma reunião. Vou falar com vocês nessa live, nesse lugar. Lamentavelmente, a agenda cheia hoje. Não deu tempo de fazer tudo o que eu gostaria e chegar a tempo de fazer essa live com vocês, mas eu não ia perder a live da TT. Tá na página, tá na página. Deixa eu compartilhar. Eu não estou ouvindo Marlilda agora. Você não está me ouvindo? Agora estou. Olha, a live tá bombando, já tem 23 pessoas. Viva a live da TT! Carla, minha vereadora, como vai? Estou bem, minha senhora. Firme e forte na batalha, minha flor. Eu sei. Estamos, né? Lutando aí nas ruas. Lutando. Mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. A gente já tem deu a certeza do caminho. A gente sabe onde a gente quer chegar. E aí, tendo excelentes companhias como a de Tereza, as coisas funcionam. Certo, em nome de Jesus. Olha, eu digo sempre o seguinte, viu? Olha, me botaram. Eu tô cheia de assessor, viu? Você viu meu cartaz chique, como eu fiquei bem chique? A Tereza é chique, viu, Carla? Ela é uma O fundo da live Aí foi um presente que eu ganhei de um amigo, que eu não posso falar o nome, senão vai ter ciúme. Deixa assim, áudio. Mas ela não vai escutar o que tá falando. Tá ouvindo? Eu tô linda, mas como é que eu vou falar com o povo de Itaparica que não tem pão? Que eu não falo. Que eu ganhei de um amigo. Se ela tivesse fome de vida, ela botava lá, ela escutava tudo. Você já viu que é um cenário profissional de Tereza? Você tá linda também, cara. Tereza tá cheia de gente aí. Linda, não tem corte algum. Eu vou falar com o povo de Itaparica que não tem Até o banner dessa live atrás. Tereza é uma história. Né? Até cabelo. Até cabelo ela fez. Tereza tá cheia de gente aí. Minha filha, na hora que eu disse, eu que vou fazer live, no instante Mauro foi, fez cartaz, não sei já o quê. Já começou? Muito cedo. Até cabelo ela já? Mas esse aqui eu fiz ontem. Para minha prefeita. Eu acho que ela está sabendo que ela está ao vivo. Mauro foi, fez cartaz, não sei o quê. Está com tanto delay que eu não estou conseguindo saber o que eu sigo. Preciso baixar alguma coisa aqui. Vou baixar daqui. Eu fiz ontem, para minha prefeita. Eu não sei com que ela está começando. Olha. Vitor, você vai me ver nas perguntas aí, que eu vou fazer todas as perguntas, viu? Olha, nem tudo é Tereza. É medíocre. Eu soube ontem, eu ou foi hoje de madrugada, que as lives não fazem pergunta do povo. Ela tá ouvindo. Eu achei esquisito, mas não tem para me lembrar. Realmente, a gente não vê, né? Vai perguntar, não dá tempo. Não dá, mas comigo vai dar tempo, viu? Porque eu gosto do povo dando a ordem. Quem paga seu salário, Marlilda?
O povo. Tereza, Eu tô com tanto celular, como eu tô mentindo, eu tô parecendo rainhazinha, ó. Cheia de coisa. Peraí, viu, gente? Deixa eu me auxiliar aqui. Sim, como é que eu... E aí? Tá tudo ao vivo. Esse daqui eu desprezo. Vem cá, você. Bom, vamos aqui. Você tá segurando seu telefone, é, Marlilda? Deixa eu saber aqui como é que as minhas experientes amigas que já estão Estou segurando. há mais tempo. tudo bem, Gente, né? A já gente. fiz a pergunta. Pra mim tá contando Deixa eu botar Tereza. aqui. Pronto, tá contando o tempo. Vem cá. Tereza é doida. É doida não, foi Mauro. É aquilo que acontece no Celular no meu quarto. Pergunta. Olha, eu quero saber o seguinte. Tereza, eu não estou ouvindo nada. Tereza, o seu microfone está desligado. Tá me ouvindo, Carla? Tá ligado? Tá ligado. Agora, o seu microfone estava desligado. Eu não ouvi sua pergunta. Eu quero saber de Carla. Por que é que ela quer ser vereadora? Pode fechar. Tá me ouvindo, bem. Carla? Agora aumenta aqui. Tá aumentado. Não estou ouvindo, Carla, você falar. Tá fazendo. O microfone da hora está fechado. Carla, é com você, Carla. Então, enquanto Carla bota todo. O seu microfone não tá funcionando, Carla. Você não consegue falar pra gente. E agora? E agora? Agora sim. Agora. Pronto. Eu vou ter que Daqui a ficar pouco o segura. povo vai perder a paciência. Pronto. Na realidade, a gente teve essa oportunidade através da prefeita Marlilda. Ela me convidou para fazer parte, né, desse grupo, que eu acho que é um grupo, como eu já falei, né, até no grupo das mulheres, que foi um grupo assim bem escolhido. E a nossa proposta, que eu creio que é de toda a gestão do nosso município e dos pré-candidatos, é de fazer uma política diferenciada, uma política que saia do assistencialismo e que venha envolver toda a cidade. Uma política que seja voltada para projetos que envolvam não só o distrito, no caso de Itaparica, no caso assim do centro, mas que envolva toda a comunidade em si, pegando desde o centro até o Bom Despacho. Eu acho que a proposta da nossa política é essa. Então, essa foi a minha... Porque, apesar de que minha prefeita já me deu uma dura uma vez, eu tive que ficar calada. O que foi que eu falei, Tereza? Você falou que eu não entendo nada de educação, que eu ficasse calada, porque quando você mudou a escola do Maria Amélia para o ACM, que as mães estavam revoltadas, eu fiquei revoltada com as mães, sem entender direito o que estava acontecendo, e fui de sandália havaiana lá no seu gabinete brigar com você, lembra? Lembro sim, mas sabendo o resultado Mas aí quando chegou menos de um mês depois, você me deu essa dura. Minha filha, você pode entender do que você quiser, mas a educação aqui, quem entende sou eu. Não, aliás... Deu certo, e as mães adoraram, e depois todo mundo mudou de opinião, e eu também, claro, né? Pois é, o resultado foi alcançado, é isso que importa, né? A gente busca, de fato, no final das coisas, é o resultado. E aí a mudança que foi proposta por Matheus e a equipe gestora da escola deu certo. A prova disso é o IDEB, né? O avanço no IDEB. Então, assim, Carla é fruto disso também, né, Carla? Aliás, o fruto do IDEB é fruto das mãos de Carla também, né? Enquanto gestora da escola Edilson Freire. Essa segunda-feira que nós fechamos aí a possibilidade da gente construir o plano de governo coletivo, a gente celebrou, transbordava de alegria junto com o professor Matheus, né, do avanço da educação. E isso não se deu só com as minhas ideias, a minha passagem enquanto gestora, se deu também pelo coletivo de professores, pelos gestores escolares, pela coordenação pedagógica. Então, isso, Tereza, quando você diz assim, quando eu disse lá atrás, Tereza, peraí, a gente sabe qual é o caminho, calma aí que a gente vai mostrar o resultado, e o resultado vai ser alcançado pela cidade, a gente mostrou, não é? Está aí a prova, os anais da história narrando o quanto Itaparica avança na qualidade da educação, né, no município. Então, eu quero aqui dizer, isso, Carla... não é maquiagem, né, Marlilda? Isso é oficial, né? De jeito algum.
E a gente não maquiou de fato o resultado. A gente não deixou de apresentar as nossas dificuldades com relação à evasão escolar. A gente não camuflou a existência de turmas, não é? Na rede. E a gente tem notícia de outros municípios que fizeram isso para não perder o IDEB, né? Porque o IDEB é um conjunto, não é só a aplicação da prova, né? Não é só a resolução, o resultado da prova. Ele é um conjunto, se compreende um conjunto de coisas para a gente ter a avaliação da qualidade educacional do município. E uma inclusive, delas é a evasão escolar. Então, a gente mostrou os dados reais, a gente sabe que tem uma taxa de analfabetismo, a gente sabe que tem uma taxa de evasão escolar, a gente tem lutado contra isso, a gente tem buscado o caminho. E Carla é uma atriz, né? Não é coadjuvante, é uma atriz principal nesse processo, uma atriz no bom sentido, não é atriz camuflando a realidade ou fazendo de contas ou fazendo novela, teatro, não é isso. Atriz, digo, partícipe, né? Uma pessoa que está dentro do processo, que comunga com os ideais da gestão, que de fato é fazer uma educação de qualidade por todo o território de Itaparica, e a gente mostrou que sabe o caminho, apresentou os resultados, e com certeza aí a gente construiu e tem construído uma cidadania melhor alicerçada, digamos assim. Mas fale mais, Carla, fale aí. Hoje eu soube de uma notícia, viu, Carla e Tereza? Estamos aqui 3 mulheres. Eu vi em dados estatísticos que o maior número de eleitores nossos, né, são eleitores do sexo feminino. Nós temos 52% do eleitorado do gênero feminino. Então, isso para a gente é um desafio grande, né? Porque a gente tem aí que bem representar as mulheres da cidade de Itaparica. Então, você, como pré-candidata, Carla, tem que conceber isso. O nosso lugar é um lugar de muita importância e de muita responsabilidade. Não é? A gente não pode fazer o nosso território, né, o nosso território político, se envergonhar de nós. A gente tem que lutar sempre, ter firmeza, clareza dos nossos objetivos, para que a gente possa muito bem representar essas mulheres que são batalhadoras, que são lutadoras, que são, por muitas vezes, arrimos de família, né, que sustentam o seu lar, que conduz a formação dos seus filhos e fazem o dia a dia da cidade. Não é? Então, Carla, o seu lugar, a sua vontade de ser vereadora, né, é, para mim, importantíssima. E eu espero... Saiu o som de Marlilda. Saiu. Um projeto que eu pedi a Camarão, da Câmara Mirim, e lhe entreguei esse projeto para ver se você se interessava a botar adiante. Sei que você leu, porque depois a gente questionou sobre esse projeto. E eu queria dizer ao povo de Itaparica que uma Câmara Mirim, às vezes, funciona mais do que uma de verdade, uma de adulto. Santa Catarina, foi Florianópolis, não me lembro bem, numa dessas cidades aí pelo sul, teve uma ocasião que os projetos da Câmara Mirim foram maiores do que a Câmara de adulto. E como a gente fala de políticas para as crianças, que é a sua área, que é a área de Marlilda, eu gostaria de saber como é que você vai botar para frente esse projeto, porque você também não precisa, que você será eleita com toda certeza. Eu não quero deixar esse projeto na mão de uma pessoa que não seja uma educadora, entendeu? Então, quando eu vi seu perfil, foi a pessoa que eu disse, é ela quem vai cuidar, porque aquela da Câmara Mirim é um filho para mim, entendeu? Na realidade, Tereza, quando você me colocou o projeto, passou para mim, eu fiz a leitura, achei super interessante. E foi mais interessante quando a gente teve a possibilidade de ir em Cachoeira e quanto é importante esse projeto para essas crianças, esses adolescentes. Na realidade, independente da política, eu já tenho esse compromisso com você de estar ajudando, né? Independente de quem quer que seja, a gente precisa realmente participar de alguns projetos. Eu fiquei um pouco distante de muitos projetos que aconteceram na minha cidade por conta também da questão do meu filho. Então, eu dei uma prioridade a ele. Mas agora, Bruno, graças a Deus, está bem, tem 9 anos, já é uma criança independente, então agora a gente precisa lutar por tudo que ele vai vir passar, não só por ele, mas por todos. E esse projeto, independente da gente ser vereador ou não, eu acho que ele tem que acontecer na nossa cidade.
Ó, prefeita, quando a gente chegou em Cachoeira, a gente viu que o vereador, nem ninguém foi participar do dia, não foi da festa que estava acontecendo na cidade, porque o prefeito não tinha dado o presente de final de ano das crianças que participavam da Câmara Mirim. Então, aquilo para mim, eu percebi o quanto é importante aquele projeto na cidade, o quanto os vereadores estavam lutando por algo que eles acreditavam. E era o nome deles que estavam em jogo. Então, eu achei aquilo bonito. E eles não foram, eles estavam dentro da Câmara, na sessão ali que teve, não foi, Clareza? Só que quando a gente chegou já tinha terminado a sessão. E assim, eu disse, o que ele não deu? Ele disse, ele só não deu tablet para os participantes da Câmara Mirim. Então, todo ano tem uma nova eleição e esse participante ele ganha uma premiação que é dada ou pela Secretaria de Educação ou pelo prefeito atual. Então, assim, a gente viu que a maioria dos projetos que foram também aprovados, não foi, Tereza? Foi por conta da Câmara Mirim. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente fazer isso em nossa cidade. Esse é um comprometimento que eu estou tendo como cidadã, independente de política, eu acho que a gente precisa participar desses movimentos que só faz acrescentar na nossa cidade. E com relação ao IDEB, eu quero falar, né? Porque a prefeita fez, a fala dela é muito importante. Quando ela fala que a gente não fez, foi lá e pincelou, e foi lá e fez de qualquer jeito, e, usou de outras formas para que a gente realmente tivesse um resultado. Desde o primeiro dia que eu cheguei, Matheus falou para mim em uma reunião, eu falei isso no vídeo, que me marcou quando eu cheguei em casa. Carla, você precisa aumentar o IDEB da escola. Essa é a sua responsabilidade. Você precisa aumentar. E foi a partir daí que eu comecei a buscar, a pesquisar, e a gente vê que o IDEB não é só a prova. O IDEB, ele vem da evasão escolar multiplicado pelo conselho, né? De quantos alunos foram aprovados nessa unidade. Então, essa multiplicação vai ter uma capacidade. Então, na realidade, a gente fez um trabalho por excelência. Primeiro, a gente teve que capacitar, né? Dar uma outra formação aos professores da nossa unidade. A nossa coordenadora fez esse trabalho de formação desses professores para entender a importância dessa prova para os alunos, para a unidade escolar e principalmente para o município. E aí, a partir desse momento que a gente se envolveu de tal forma que cada um pegou aquela porção da responsabilidade, a escola teve a maior nota, né, do nosso município, no caso do F2. Então, a gente saiu de 2,4 para 4,9. Então, a gente aumentou 2,5 pontos. E, para mim, isso é uma grande vitória, porque a gente chegar em uma escola que você tem um IDEB de 2,4 e aumentar em um valor assim que não foi de 1/10, nem 2, nem 3/10, então isso é uma vitória de toda a unidade escolar. E, na realidade, é a vitória da educação de Itaparica, né? E ela, né, como eu sempre falo, eu agradeço a oportunidade, a confiança à prefeita, porque quando eu cheguei lá, desde o primeiro dia, eu só ouvia as pessoas falavam assim para mim, você só está aqui por política. Você só está aqui por política. E essa foi a resposta que a gente deu. Porque você acreditou no meu trabalho, você acreditou na equipe que está ali naquela escola. Não só a senhora, como o Matheus também. Então, a gente deu essa resposta com trabalho. A gente deu com algo concreto. A gente não estava brincando de fazer política, a gente estava brincando mesmo de fazer educação. E isso eu saio, né? Eu me afasto da Dilson com essa vitória maravilhosa que Deus nos presenteou. Isso a gente tem que bater muito parabéns, né? Porque nós passamos 10 anos, não foi? Ou 12, sem um pontinho sequer de nada. A gente subiu no IDEB, né? Aí chegou a retada, agora vai tirar a onda com sua cara, porque você me deu a dura, chegou a retada e mostrou que é retada, não foi não? Na realidade, Tereza, eu não me considero nesse lugar da retada, né? Eu me considero... Eu me considero, depois daquela dura, minha filha. Eu me considero uma mulher, uma gestora, que entende onde quer chegar, que sabe qual é o caminho,
que tem as pessoas certas nos lugares certos, né? Matheus, as pessoas duvidaram muito da capacidade de Matheus enquanto não formado na área. Mas Matheus mostrou para que veio. E aí ele também por si só não foi o grande construtor desse resultado, né? Ele foi um elemento que conseguiu dizer às pessoas que estão por sua vez no lugar certo que elas precisavam também, através do seu compromisso, mostrar resultados. Então Carla foi um desses elementos, né? Ela teve lá na escola de Wilson Freire, envolveu os demais, porque como ela falou aí, né, a coordenação pedagógica, ela foi estudar a composição do IDEB, ela foi demonstrar qual era a necessidade da rede, qual era a necessidade da escola, envolveu todo mundo. Então eu me concebo apenas como um elemento motivador, como um agente de motivação, dizendo às pessoas que a gente pode muito. A cidade de Itaparica pode muito e muita coisa. E uma delas é a educação, e a gente demonstrou isso. Então, os anais da história está marcado na história, não é? Esse 2019, bendito foi o ano de 2019, para comprovar toda a atividade escolar, todo o fazer do chão da escola e o quanto a gente soube fazer o caminho. Então, a minha gratidão eterna, né? Em especial, a minha gratidão não é por... claro, é para quem estava no chão da escola, que estava fazendo, mas a minha gratidão em especial é por essa construção de futuro, sabe, Tereza? Porque a educação, a gente talvez, a cidade não consiga ver, não consiga entender o que é avançar 1/10 no IDEB. Talvez a cidade não consiga entender o que é avançar 2 pontos no IDEB. Né? Talvez a cidade não consiga compreender isso, mas o futuro dirá. Não é? E a gente sabe, o que a gente quer construir é um alicerce muito bem solidificado, muito bem pensado, muito bem planejado, para a construção de uma cidade melhor, onde seu povo se sinta pertencente, né? O nosso povo se sinta pertencente, onde as pessoas se sintam donas do território, orgulhosas do seu território. Né? E aí eu volto à temática da elaboração, aliás, de colocar em ação, que já foi aprovado, né, o projeto da Câmara Mirim. A gente precisa construir uma cidadania melhorada, não é? A gente precisa. E não é uma questão só de Itaparica, é uma questão da Bahia, é uma questão do Brasil. A gente precisa estar apaixonado pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. A gente precisa ser apaixonado por tudo, pela cultura, pela tradição, não é? Pela culinária da nossa cidade. A gente tem história, então todas as vezes que eu entro no Forte São Lourenço, eu me emociono em ver a história narrada, em saber que eu tive Maria Filipa defendendo o nosso território, que hoje está nos anais da história, está, né, no livro dos heróis da história da nação. Então, tudo isso é elemento de motivação para a gente, porque não é pensar, é pensar para além dos muros da cidade de Itaparica, elevando Itaparica a uma condição de cidade de gente que tem, de fato, história solidificada, tem construções solidificadas, não é? E aí eu me lembro de tantos nomes na história da cidade de Itaparica que nos honram, né? Honram a todos nós. Ernesto Carneiro Ribeiro, Xavier Marques, hein, Carla? Tantos outros nomes, João Baldo Ribeiro, Baldo Osório Ribeiro, Maria Filipa, tantos outros nomes que fizeram parte da história que a gente precisa fazer. Barros Galvão. A gente precisa fazer com que os nomes da história sejam vivenciados por quem está no tempo presente, para que se sintam orgulhosos de tudo isso, né? Como eu me sinto. Eu enxergo Itaparica do jeito que Itaparica é, claro, com suas dificuldades ainda, mas de um povo ordeiro, de um povo decente, de um povo que quer o desenvolvimento, que busca aí o seu espaço no lugar social. E assim, eu me coloco no lugar de um elemento motivador, não é? De alguém que está também apaixonada, também que se sente pertencente ao local, que se sente pertencente ao município e que se coloca à disposição para lutar com o povo e pelo povo. Então, esse projeto da Câmara Mirim, ele tem que ser executado de fato de verdade. Não é para que o aluno pense na premiação que o prefeito possa dar, não. Mas no viés da construção da cidadania, né? da percepção, da responsabilidade social que cada um de nós temos que ter, não é? Enfim, é nesse movimento que a gente tem que tirar do papel, Tereza, e colocar em prática,
para que a Mas gente nós vamos. continue alicerçando. Se não tivesse te acontecido essa pandemia, né, Carla, já estaríamos fazendo Sim. também nossa eleição. Mas diz que a fruta só Verdade. amadurece no tempo certo, né? Pois é, Olha, eu quero pois é. dizer ao pessoal aí que estiver ouvindo a gente que pode fazer pergunta, viu? Agora eu tô com uma aqui, que é a língua, aquela, sabe, né? Firina, minha filha, que live foi aquela sua segunda-feira? Ah, Tereza, eu de fato Você, sou uma. olha, Eu, todo mundo comentando que você realmente botou para quebrar, que você cansou de ficar ouvindo as coisas, porque você é educada, né? Você é paciente, você não é barraqueira como eu sou. Aí, barraqueira não, barraqueira é quem monta barraco. Eu sou de rodar baiana mesmo. E você finalmente, né, desabafou. na realidade, Tereza, tem pontos que quando ferem, ferem e machucam muito. Então, a educação, quando fere a educação, mexe com aquilo que, de fato, eu tenho que defender por acreditar. Né? Eu acredito na cidade de Taparica, é claro, mas quando eu vejo tanta falácia, tanta inverdade, tanto mimimi, tantas histórias que são narradas de forma diferente do que o de fato a verdade traz e traduz, aí me causa uma impugnação, uma repulsa. Eu Então, vou eu lhe não. perguntar uma coisa agora. Quando foi que Itaparica teve boxe? Quando foi que teve ringue? 2 vezes consecutiva, 2 anos, Quando foi que o né? quê? Desculpe, cortou a ligação. Teve 2 eventos de boxe na cidade. Eu acho que caiu Tá de novo. cortando. Tiveram 2 eventos na cidade de boxe. Todos dois não haveria condição de ser feito se você não tivesse ajudado, né? E se a prefeitura não tivesse ajudado. Mas hoje eu vi uma live de Lopes dizendo totalmente o contrário. Eu aí convidei ele para fazer uma live, porque eu sei de tudo, do que aconteceu. Então eu convidei ele para fazer uma live para fazer as perguntas. Não estou certa, Carla? Tá. A gente tem que botar prato limpo. Eu adoro prato limpo. Carla, como a prefeita aí saiu agora, a gente não pode ficar esperando ela, né? Voltar, a gente vai continuar. Carla, você é diretora, foi, né? Agora você não está, né? Por causa da eleição. Antes de você ser diretora do Edilson, você também é diretora de uma outra escola, né? Do Ernesto Carneiro Ribeiro. Patrícia Itaparica é sua fã. Uma vez eu fiz um evento aqui da Polícia Militar, pela Maria Felipe, Patrícia me ajudou aqui na Câmara, e nesse dia era direcionado para os alunos do Jutaí. Nesse dia teve uma greve geral, os alunos não vieram para a escola, e os seus estavam lá. E você mandou sua turma vir, seus ficaram encantados, porque a peça é super engraçada, era uma peça mostrando uma escola, uma dentro de casa, minhas paniquete, uma bem malucona, todo certinho, e mostrando o que é que acontece com todo mundo no dia a dia, né? As crianças como vão para a droga, como elas são introduzidas na droga. E foi retratado de uma forma leve, suave, engraçada. Então, o menino pequenininho e o velho entenderam o recado, né? Foi muito legal. Assim, E é uma coisa que eu quero combinar com a Adalto para a gente fazer essas peças no futuro em todas as escolas de Itaparica, entendeu? massa. Eu acho que é uma coisa legal, porque a gente vai passando. Eu estou sabendo que o Proerd vai acabar, isso está me preocupando muito. A mim também. Tá me a mim ouvindo? também. Você me fez uma pergunta, Tereza. A pergunta foi: 2 vezes consecutivos, anos consecutivos, nós tivemos um evento de boxe aqui. Você ajudou Lopes no que pôde, mas hoje eu vi Lopes fazendo uma live dizendo que ele está sendo perseguido por você e que você não está deixando ele trabalhar lá no lugar que ele abriu para fazer. Eu, particularmente, ajudo no projeto dele, continuarei ajudando, porque eu não estou ajudando o Lopes, eu estou ajudando as crianças. Eu né, acho estranho, eu não sei qual é o entendimento de perseguição que ele tem. Também não sei o sentimento de traição que ele tem, né? Eu acho que são dois conceitos que ele deveria depois dizer publicamente, porque ele é contratado como auxiliar administrativo, se prevaleceu do tempo, né, da contratação
e da impossibilidade da demissão, não é? Porque nem eu acho que ele deveria ser mais decente e se de fato gostaria de ter estendido uma bandeira como está estendendo, ele deveria ter pedido demissão, pelo menos eu faria isso, pela minha ordem, pela minha decência, pela minha moral, pela minha ética, não é? E não há perseguição alguma, apenas ele tem que cumprir horário como todo e qualquer servidor da pasta da Secretaria de Turismo. Então, o secretário Chumbinho conversou comigo, sinalizando do contrato dele, da necessidade que ele tem em que Lopes vá trabalhar. Para ele está muito confortável receber o dinheiro, né, no final do mês, fazer os movimentos políticos que ele vem fazendo em horário de trabalho. Então, ele precisa, de fato, escolher. No caso, na ausência, de fato, ele vai ter o dia, né, não trabalhado. Isso não há motivação, não há motivo para ser considerado perseguição. Muito pelo contrário, o que a gente está pedindo é que ele possa trabalhar na função que ele foi contratado, que é auxiliar administrativo. Então, assim, essa percepção que ele está querendo dizer na cidade é uma percepção equivocada, mas que com certeza a cidade fará o julgamento da ausência da decência, da ausência da ética, da ausência da moral. A gestão investiu muito nas atividades esportivas, já vista o centro cultural, não é? Na casa paroquial, que investiu em judô, que investiu em boxe. Aí eu quero mandar um beijo, né, para o professor Esquiva, que de fato é um homem decente, que tem aí toda uma história na cidade, aos demais professores de judô, a equipe de esporte do município. Então não há sentimento, eu acredito que ele não deveria ter esse sentimento de perseguição. Porque o que de fato... Eu convidei ele para uma live. Chumbinho, o que Chumbinho tem pedido é que ele compareça ao trabalho, como ele tem exigido, pedido também aos demais funcionários, né? Então, assim, a gente tem que ter o controle e a decência do que a gente fala e do que a gente faz. Nós estamos numa cidade pequena, onde a cidade sabe e reconhece as características de cada um, e aí avaliará a postura dele também. Nada contra a atividade dele, mas precisa ser um ato combinado com o secretário. Ele não é secretário da pasta. Ele vive um processo, e aí a gente não pode deixar de dizer, de hierarquia, não é? Existe um secretário na pasta, existe um secretário que precisa de satisfação e de combinação de atos. Então, ele não pode governar governar a vida profissional dele, né? Ele tem que praticar atos e ações combinadas com a Secretaria de Turismo do município, né? A Secretaria de Turismo que tem o Departamento de Esporte lá ligado. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então, ele não pode dizer na cidade que há algum sentimento de perseguição, porque, de fato, não existe isso. Não é? Ele é contratado para trabalhar pela gestão, ele é contratado para trabalhar pelo município, dentro de uma organização, dentro de um entendimento com o secretário. Ele não pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, se ele está com esse sentimento de perseguição, é porque ele quer exatamente fazer esse caminho. Não é fazer política em horário e regime administrativo. E você vê, Tereza, a gente nem diminuiu a carga horária para fazer política da gestão. A gestão funciona até 17 horas. Outros municípios reduziram os seus horários. A gente não, a gente quer continuar fazendo gestão. Claro que o processo político está na porta, claro que todos nós até então somos pré-candidatos, até o momento que haverá o registro de candidatura. Dia 27 já começa propriamente dita, né, o período eleitoral, o período eleitoral começa no dia 27, cada um vai votar em quem achar que deve. Mas, assim, a gente não pode enxovalhar o processo de gestão, achar que a gente está fazendo de qualquer jeito, porque não é essa a ideia. Não, nunca foi. Eu queria fazer uma defesa, porque eu assisti, né? E ele falou muito da questão do judô, né? Porque a senhora comprou os kimonos e tal. E assim, pelo que eu lembro, pelo que eu vi, que eu ia levar meu filho toda quarta-feira, Bruno participava, eu via que tinha um ônibus para pegar os alunos de todas as escolas, de todas as comunidades.
Então, o judô não era específico para o centro de Itaparica. O judô era para todas as crianças de todos os distritos. Então, eu acho que quando a gente falar uma coisa, a gente tem que falar com propriedade, porque a gente joga certos tipos de coisas na rede, e aí a gente acaba com o trabalho de todos os profissionais que estavam envolvidos. Exatamente, Carla. Exatamente. Exatamente. A mesma coisa aconteceu com a educação, né? Ali mexeu com todas nós, né? Porque a gente sabe que realmente aquilo não acontece. Eu sou diretora, Matheus é meu secretário, é uma pessoa que ouve as pessoas, né? Não é porque eu estou na gestão da senhora, porque eu sou pré-candidata, é porque eu estou fazendo uma defesa que é verdadeira. Se não fosse, eu não estaria aqui defendendo ele, eu ia me calar. Então, assim, quando a gente vê um professor falar, porque não tem quadra, é uma professora, que é até minha amiga, eu fiquei, assim, um pouco perplexa com sua fala. Porque, assim, realmente não tem, mas não tem desde 20 anos atrás. E por que só agora esse questionamento em rede? Né? Esses questionamentos já poderiam ter sido feitos antes. Então, a gente realmente precisa lutar pela educação, mas precisamos entender que por trás daqueles muros da escola existem muitas pessoas que estão se dedicando para que todo esse processo aconteça, coisa que não aconteceu há 20 anos atrás. E o IDEB está aí mostrando para todo mundo o que realmente a educação de Itaparica está fazendo. Foi como a senhora falou. É porque tem coisas que não dá para a gente ficar calado, né? Tem coisas que a gente tem que falar, porque, gente, a gente trabalha como professor, eu era professora, e eu vivi todos esses processos. E eu vou defender, entendeu? O Matheus é um secretário comprometido com a educação e tenho muito respeito por aqueles que gostam de trabalhar, entendeu? E Matheus respeita todo mundo. Todos estão ali, ele atende todo mundo. Então, assim, essas falas... Ai, meu Deus, já? Tá perto de acabar e eu não sei, minha live é com pergunta e tem pergunta aqui. Pergunta aí, Fezinha. Pergunta de Joyce Teles, pedindo para perguntar qual o projeto que tem para a Rua do Céu, porque eles estão andando em lamas. Você ouviu para você, Marlilda? Não ouvi, não. O projeto da Rua do Céu, porque eles estão andando em lama. Deixa eu dizer, a gente tem projeto para tudo quanto é canto da cidade, né? Para vocês que estão me ouvindo. A gente, só assim, eu acho que há um desejo enorme da população, conforme há o meu também, né? É o meu também. Mas as impossibilidades, a gente recebeu essa terra, essa cidade como terra arrasada. Então, não eu acho que o povo esqueceu como foi que recebeu essa cidade, não foi fácil. Claro que a cobrança na minha direção tem sido grande, claro. Eu recebi é porque é mulher prefeita. Não por isso, não só por isso. Aliás, eu não acho que seja por isso. 8.808 votos, minha filha, não é brincadeira, né? Eu acho que tenha sido e todo tempo tenha sido isso. O desejo do eleitor que direcionou o voto, o desejo do eleitor que criou uma expectativa. O desejo do eleitor que queria ver. Agora sim, é preciso fazer justiça. É preciso fazer justiça com a Secretaria de Infra, é preciso fazer justiça com a minha imagem, com a nossa gestão. Sabe por quê, gente? Trabalho não nos falta, né? Trabalho não nos faltou durante os 3 últimos anos. E você já tem um tempão sem vice, né, Marlilda? Você governou praticamente sozinha. Pois é, realizações foram muitas realizações. Agora não dava para fazer tudo eu não tenho uma varinha mágica, eu não tenho uma varinha de Foi em cada lugar um pouquinho, não foi não? Eu sei, cada lugar foi um pouquinho. Cada lugar. Eu quero agradecer enormemente a comunidade de Amoreiras, porque a gente tem feito aí através de Montanha, através de Daiane, em regime de mutirão, parceria, prefeitura e comunidade, excelentes trabalhos, né? E aí aquela fonte, a primeira fonte da cidade, né? A primeira fonte da comunidade de Amoreiras está lá sendo toda requalificada com ajuda. A prefeitura entrega os materiais, a comunidade vem junto conosco. E com certeza está sendo muito melhor apreciada, muito melhor desenvolvida, muito melhor, vai ser muito melhor valorizada
a construção, porque está sendo feita a muitas mãos e com a mão do coletivo, da própria comunidade. Então, assim, eu gostaria de ter tido tempo, e por isso a gente está pedindo, né, e vai pedir essa questão da continuidade, porque eu entendo que essa cidade só dará certo quando a gente tiver mais tempo para governar. Estou falando de Marlinda, estou falando de qualquer um outro. Então, de um projeto, né, Marlinda? Porque você não vai dar conta em 4, também não vai dar conta em 8, nem vai dar conta em 16. É um projeto. Isso é uma coisa de 20 e tantos anos para começar a dar, né? Essa cidade tem 189 anos, então, assim, não é fácil. As mazelas cada um que chegou aí, deu uma pancadinha ali, deu uma pancadinha ali. As mazelas estão aí de muito tempo, então a gente quer a Rua do Céu, a Rua do Gelo, a Ladeira da Caixa d'Água, a gente quer as ruas de Manguinhos pavimentadas, todos nós queremos, não são só os eleitores que votaram em mim. Eu também desejo muito de ver minha terra. Então não teve ninguém que de igual forma tenha trabalhado como a gente trabalhou. Então eu reconheço Diga, Carla. Eu quero pedir à senhora, né? Independente de ser eleita, de ser candidata, é um pedido que eu te faço, assim, como eu já passei por isso, é a Casa do Estudante de Salvador. Já falei com a senhora que é necessário a gente realmente ter essa Casa do Estudante, ter os psicopedagogos dentro da escola, a gente precisa ter esse olhar do psicólogo, do assistente social, porque a escola precisa ter mais qualidade, e a gente está avançando a cada dia mais, mas eu acredito que com o psicopedagogo dentro da escola, a aprendizagem desses alunos, a evasão escolar, tudo isso vai melhorar. Então, é um pedido que eu faço. A gente avançou muito, né, Carla? Ficou uma casa de boneca, não foi? Carminha chegou lá com a mãozinha dela de fada. Rapaz, não foi só a dela, não, viu? Não foi a dela, não. Chegou a pandemia. Não foi só a dela, não. A minha também, a de Carmelita, a de Monique. Nós fomos lá e demos um toque todo especial. Deixei uma mensagem lá na parede da casa. Eu vi. A Casa do IFBA é uma referência para que a gente tenha a Casa do Estudante de Salvador. Esse é um dos meus projetos, entendeu, Teresa? Eu acho que a gente pecou muito mesmo na questão da comunicação. Eu me lembro que em 2018, salvo falando em memória, eu conheço eu tenho um amigo chamado Joselito. Joselito eu conheci na Assembleia, ele tinha uma casa em Brotas. E a gente foi conhecer a dependência dessa casa para servir de casa do estudante. Lamentavelmente, a gente não conseguiu contratar, não conseguiu locar essa casa. E o tempo foi passando, as dificuldades financeiras também foram chegando, e a gente não conseguiu. E eu fiquei devendo isso à cidade de Itaparica, em especial aos estudantes de Itaparica. Mas a gente também precisa ter uma casa de abrigo, que sirva para as pessoas que estão fazendo tratamento fora do domicílio. Que pense que uma coisa que me move muito, que me incomoda muito, são os portadores de deficiência renal crônica, os doentes crônicos, renal crônicos, porque ficar o dia inteiro dialisando e ter que voltar para Itaparica não é para qualquer um, não, viu? Eu conheço essa realidade de perto, eu fui estagiária do curso de psicologia da Clínica do Rim, e dialisar, passar um tempo naquela máquina dialisando é algo de muita dificuldade, né? Também é o que salva vidas, a gente não vai negar. Mas, assim, a debilidade que eles saem da máquina é uma coisa muito sentida, e isso me sensibiliza muito. As pessoas que estão fazendo tratamento a gente tem que lutar de novo para a gente ter o catamarã. Eu saí uma época... Mas é muito desconfortável, Teresa. Procurando isso, porque você está falando de Itaparica. Itaparica para Salvador é muito mais perto do que Salinas, que teve aquela estrada há anos. Sim. E as pessoas de diálise ficavam 7 horas para ir e voltar. Mas eu acho que essa proposta é boa da casa, porque tem muitos interiores, porque eu tenho um contato com as mães, elas têm essa casa de suporte, entendeu? O pessoal que vai para o Irmã Dulce. Meu filho faz tratamento lá no Ser 4 do Irmã Dulce. E aí a gente tinha que viajar 2 vezes na semana. É complicado. Imagine para quem vem do interior, imagine quem passa por essa situação, porque o ferryboat realmente é uma coisa assim, um atraso de vida, né? Então, se Teresa... tiver a casa ou um convênio com a pousada, porque eles também fazem isso, viu, prefeita? A depender da situação,
que às vezes não é tantas pessoas, a senhora pode ver uma pousada, um hotel que possa fazer esse convênio para estar instalando essas pessoas, porque isso aí, gente, só quem viaja todo dia é que sabe a dor de uma mãe ou de um paciente que passa por esse problema. Então, assim, a senhora está de parabéns porque o TFD era R$20, isso não é falado, mas eu falo porque eu recebia R$20 para poder meu filho ir, e hoje a gente recebe R$90. Hoje eu não estou recebendo, porque a gente não está viajando, mas todo mundo recebia R$90, principalmente quando a criança é de menor ou a pessoa não tem condições, precisa de um acompanhante. Então, essa vitória foi de todas as mães que lutaram, que ouviram. A senhora teve uma vez que eu lembro que a senhora me deu uma carona até Mar Grande, e eu falei isso para a senhora não era prefeita, não esqueça da gente, olhe para o TFD e tal, e a senhora tem correspondido isso, tem honrado o que a senhora falou. Então, isso para a gente é muito importante, principalmente para essas mães que não têm condições de verdade, né? O TFD é o tratamento fora do domicílio, é quando o município não dá aquele tratamento e a prefeitura, juntamente com o governo do estado, né, passa essa verba, né? Isso, prefeita, para as pessoas que realmente precisam fazer esse tratamento fora do domicílio. No caso do meu filho, na época, ele precisava de uma TO, que é a terapia ocupacional. Toda criança autista, ela precisa dessa TO, que é também um dos meus pedidos, um dos projetos assim que eu estou colocando. A gente tentou contratar esse ano, mas aí veio logo a pandemia e, lamentavelmente, a gente não conseguiu aí colocar em ação, não é um pedido seu, um pedido de Tina, não é um pedido de muitas mães para a gente ter, de Bárbara, para a gente ter a Tem mais uma pergunta terapeuta aqui, ocupacional. Viu? Olha, a live da TT já tem 100 pessoas, a gente broca nós três, viu? Tá vendo como é? Botar três lindas assim, logo de vez, todo mundo de cabelo bonito, tá vendo aí? Prefeita, também precisamos entender, e precisamos entender que o CAI, ele precisa estar atrelado à saúde. Eu não vejo mais o CAI como um centro educacional, e sim algo que está mais para a área da saúde do que para a educação. A gente precisa ter esse olhar. Porque não quando sei, as aulas acabam... O que eu entendo, a gente precisa trazer a saúde para dentro do CAI com mais frequência. Mas ali é um centro de atendimento às especialidades educacionais, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que fazer com que a inclusão aconteça. Eu acho que as professoras do CAI, elas... tá. Só um minutinho. A gente não pode... A proposta não é segregar, não é isso. Mas a gente precisa ter um foco na questão das necessidades educativas especiais para que haja evolução também na educação através desses alunos que possuem as suas dificuldades. E trazer a educação e trazer a saúde para mais perto, nós, graças a Deus, nós encontramos uma pedra preciosa, né? Aliás, uma joia rara, melhor dizendo assim, que é a doutora Fernanda, né? Doutora Fernanda, nossa neuropediatra, que é uma pessoa, Maria, fora de série. Ela é para além da médica, né? Para além da medicina. Então, ela é extremamente humana, extremamente comprometida. Então, o CAI foi muito bem servido, né? E aí eu quero agradecer a Virgínia, a toda a equipe que fazem, a equipe multidisciplinar que faz a gestão do CAI, né? Que faz aí o dia a dia do CAI. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Fê. A pergunta. 2 perguntas. Tem 2. Para Carla. Para Carla, viu, Carla? Não trema. Perguntando sobre o projeto para crianças especiais. O projeto, ela acabou de falar, para crianças especiais. E projeto para as mulheres. E projeto para mulheres. Olha, para as crianças especiais, né? Para as crianças especiais, a gente tem o Laço Colorido, que é também do autismo, né? Onde todos os órgãos públicos, privados, dá prioridade a essas crianças, né? Principalmente autistas, porque elas têm dificuldade de esperar, elas não ficam, né? Assim, quando tem muita zoada, a depender do ambiente, e porque muitas dessas crianças, elas não falam.
né? Principalmente nos médicos, nos hospitais. Então, elas têm que ser prioridade. E outra questão seria o psicopedagogo dentro da escola, junto com o assistente social e o psicólogo, porque aí a gente está abraçando essas crianças, né? Tirando essas dificuldades, incluindo de verdade, porque a gente fala muito de inclusão, mas eu bato muito nessa tecla que a inclusão ela ainda não existe de fato, porque cada professor ele tem um papel de incluir aquele aluno dentro da sala de aula, e infelizmente nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade. Então, e daí ainda precisa existir esse movimento de conscientização, porque um professor fazer 2 atividades, uma para os meninos que não são especiais e para aqueles que são especiais. Então, você tem que contar com essa colaboração e esse olhar diferenciado. Lá na nossa escola, a maioria dos nossos professores já estão adotando essa nova metodologia de abraçar aquele aluno que está ali dentro da sala, porque já aconteceu de eu ter uma sala de 46 alunos, ter 3 alunos especiais, e você vai fazer o quê? Qual é o diagnóstico daquele aluno? Então, a gente fez um trabalho com a equipe escolar, falando sobre o diagnóstico daquele aluno, onde ele está inserido, o que a gente pode fazer. Aí veio o CAI, ajudando a escola, falando sobre aquele paciente, de que forma a gente pode trabalhar com aquele paciente. Então, assim, a gente tem essa preocupação, principalmente com essas crianças, para que a inclusão realmente aconteça de fato. Não é só colocar dentro da sala de aula, não. É inserir ele dentro do conteúdo, ele participar de todo o processo do ensino-aprendizagem dentro da escola. Agora, a gente tem que perceber, Carla, que esse processo de inclusão, a sociedade ainda é muito excludente, né? A família, por muitas vezes, tem um entendimento, pai e mãe, não é? Às vezes eu fico pensando qual será o entendimento de um pai e de uma mãe que não aceita um filho especial. É como se tivesse produzido um ser humano defeituoso, né? É uma pessoa que precisa ser escondida. E isso a gente ouvia dizer muito do passado, mas não está esquecido no tempo presente. Eu tenho certeza que a percepção da família, da sociedade brasileira ainda, é muito equivocada desse processo inclusivo, desse processo de fato, buscar o atendimento especializado, buscar a orientação, buscar esse suporte que é por obrigação a administração pública dá. É direito, né, do cidadão, esse processo de inclusão. Então, a gente precisa discutir isso no seio da família também. Isso perpassa os muros da escola. Claro por isso que o psicólogo é importante. Nesse processo, ele vai fazer todo esse papel. Claro que o professor precisa conceber seu papel, não é? Ter um compromisso muito grande com isso, ter uma verdade muito bem esclarecida no seu fazer profissional, porque não é fácil, viu, Carla? Não é fácil. E a academia, lamentavelmente, né, as faculdades, elas não preparam como a gente... Porque uma coisa é você viver o conteúdo em sala de aula no processo de formação. Outra coisa é você ir no dia a dia, no fazer da escola, no chão da escola, discutir essas questões. E no contexto social que a gente tem vivido, as pessoas têm direcionado à escola aquilo que não é da escola, que seria da família. Então, o professor, por sua vez, precisa de um suporte também. Não a gente precisa, inclusive, formatar um espaço que cuide do educador, com atendimento psicológico, com médico do trabalho. Digo educador, mas tem que ser mais abrangente, falar de todo o funcionalismo público, não é? Porque a gente absorve muita coisa dentro de um contexto que é para além daquilo que a gente tem de responsabilização principal. Então, há muito adoecimento, inclusive, na nossa classe, né? Porque a gente se depara com muitos elementos que fogem à nossa possibilidade de atuação e para quem tem verdade no seu fazer, se cobra muito com isso. As cobranças nossas são muito grandes, tanto pela sociedade como por nós mesmos, para quem tem seriedade no trato profissional. Então, a gente precisa perceber que essas questões estão e deverão estar para além do muro da escola. Esse processo, inclusive, deverá ser discutido de melhor forma no contexto social, para que a gente tenha um olhar mais ampliado sobre essas questões. Porque não é fácil, não é fácil.
Quando eu só queria retomar, Tereza falou assim, a gente precisa resgatar o catamarã. Nós fizemos as buscas, não é? Nós estivemos várias vezes com Carlos Henrique, que é o superintendente da Gerba. Eu estou trazendo isso porque a Tereza disse assim, essa questão de retornar à ilha depois de uma diálise não é brincadeira. Não é isso, não é tão bem isso, Tereza. Eu não estou falando da questão só do acesso à cidade, eu estou falando daquilo que passa uma pessoa quando ela está ligada a uma máquina, faz a diálise, faz o tratamento. Então, ela não sai bem disso, né, desse processo, que é um processo mecânico. Para ela estar bem quando sai da máquina, ela precisa de um tempo. Então, esse pensamento de ter essa casa, abrigo, essa pousada contratada, Carla, vai nessa linha, de fato, de reabilitação, né, de dar mais conforto, de dizer, olha, você não está sozinho, a gente entende a problemática. Isso não é só para quem dialisa, mas para quem faz quimioterapia, radioterapia e toda outra, qualquer patologia que é feita e que é tratada fora do domicílio, né? A gente precisa ter, a cada dia que passa, um olhar mais humanizado. E essa coisa, Carla, do tratamento fora do domicílio, né? Essas questões do tratamento fora do domicílio, esse aumento, esse ato de ter enxergado que havia uma necessidade de acrescer um maior valor para que o tratamento pudesse acontecer, às vezes não é enxergado, né? Não é visto. Então, as pessoas precisam saber como a gestão tratou o ser humano de Itaparica, né? Nós tratamos o ser humano de uma forma, enxergando as suas dificuldades para tentar atenuá-las, né? Para tentar aliviar todo o sofrimento. E isso muita gente não viu porque não está direcionado à residência, não é toda a população itaparicana que faz tratamento fora do domicílio. É um grupo, não é, que precisa dessa prestação de serviço, desse olhar especial, e eu não tenho como favor, não, viu? E se vocês me perguntarem da folha do tratamento, de quem faz tratamento fora do domicílio, eu conheço Carla. Talvez conheça a Mércia, talvez não, conheço Mércia, mas não conheço todos que fazem tratamento fora do domicílio, muito porque a gente tem que entender que isso não é uma política de assistência, é uma política de garantia de direitos, né? É direito do cidadão. Então, eu não faço essa relação para a obtenção de voto, para a obtenção da gratidão, para a obtenção da linha do cabresto, nada disso. A gente faz entendendo que é política de direito, não é direito do cidadão, é garantia de direito, né? Então, esse olhar humanizado deveria ser visto em todas as cidades, porque todas as cidades devem ter esse olhar para o cidadão, e a gente pensou nisso, é a cidade cuidando do seu povo, para que seu povo se sinta pertencente dela, se apaixone cada vez mais por ela, celebre um sentimento de orgulho e de pertencimento em defesa do seu território. Então, assim, esses elementos que ficaram na direção de quem pôde receber essa garantia, né, não é visto, não é conhecido de todos. Então, eu quero agradecer, Carla, pelo testemunho que você tem dado, né? Agradecer a você pela verdade que você tem traduzido, né? Como beneficiária, como é direito do seu filho, é direito da sua família. E nós, graças a Deus, podemos alcançar as pessoas nessa temática. Olha, tem mais uma pergunta aqui. É para Carla ou é para Marlilda? Para as duas. Para vocês duas. Sobre contemplar os funcionários da prefeitura com plano de saúde. Contemplar os funcionários da prefeitura com um plano de saúde. O que é que Aí vocês é acham? perfeita. Na realidade, eu sou defensora do Sistema Único. Você vai ser vereadora. Eu sou defensora do Sistema Único de Saúde, viu, Estela? Eu busco esse entendimento porque a gente paga imposto de tudo, né? E o Sistema Único de Saúde, quando você vai ler a lei do SUS, é uma lei belíssima, né? Graças a Deus a gente evoluiu muito. Maravilhosa. A gente evoluiu muito ontem. Eu passei mal fora daqui e fui. Quando a gente viaja, a gente vai com seguro, né? A gente paga um seguro quando a gente está fora. E o médico que foi me examinar conhece o Brasil e a mulher dele era jamaicana. E ele disse a gente que o melhor sistema do mundo é o Brasil, o SUS. Que o que acaba com o SUS são os corruptos que entram ali e pegam um pouquinho daqui, pegam um pouquinho dali.
que ele gostaria de ser médico do Brasil e do SUS. E isso, para mim, foi um grande elogio. E eu sei disso, agora eu estou com minha mãe doente, você sabe disso, e a gente pediu um home care pelo seguro de saúde dela. E na demora da resposta, não sei o quê, eu disse, bom, eu tenho que ter a ajuda do SUS, né? E aí eu dizia, quem não tem convênio, faz o quê? Usa o SUS. E a gente tem excelentes profissionais no SUS, os remédios, tudo. É um país que a gente não sabe dizer. Outro dia alguém me telefonou e disse, eu tenho meia hora que estou aqui no hospital. Eu digo, minha filha, minha irmã na Inglaterra fica 8, 10 horas numa emergência de um hospital. É complicado. E a gente não sabe entender o SUS. E isso você está completamente cheio de razão. Eu vou fazer uma live, inclusive, sobre isso, Marlilda, porque é importante o público saber o que é o SUS. Eu sou defensora do Sistema Único de Saúde por entender que a gente, de fato, pode. Então, a gente pode fazer um sistema, claro, buscar aprimoramento sempre, buscar profissionais, de fato, de referência. Nós fizemos o consórcio nós participamos do consórcio de Valença na Policlínica. A Policlínica é de excelência. A gente não tem mais problema. A gente não tem mais problema com exame de alta complexidade, né? Tomografia, ressonância. Então, o governo do estado da Bahia possibilitou a Bahia como um todo, né? O governador, o secretário Fábio Vilas Boas, e aí a minha gratidão sempre à Estela, né? Pela experiência, pela articulação, pelo entendimento. Eles fizeram com que a saúde da Bahia evoluísse muito, o Sistema Único de Saúde evoluísse muito. Eu tive Covid, Estela, eu fui tratada pelo SUS, não é? Eu fiz uma assistência, uma consulta no Santa Isabel, a consulta inicial, mas foi pelo SUS, não foi porque eu tenho plano de saúde. Eu fiz a tomografia no Ernesto Simões e fui muito bem acolhida, muito bem assistida, sabe? Minha mãe de igual forma. Então, a gente tem que defender, eu defendo o Sistema Único de Saúde. Claro que nada impede, se os profissionais, se o sindicato dos profissionais de Taparica, se a PLB quiser sugerir, né? Se os funcionários de forma sem ser sindicalizados ou sem ser da própria PLB, que a gente possa conveniar com o plano de saúde particular. Não tem problema algum. A gente tem aí a odontocista, né, que assiste os funcionários, né, na área dentária. Mas não é isso no sistema. Eu acho que a gente precisa mesmo aprimorar, não é tão só isso. Se for da vontade do funcionário, não tem problema. Mas eu defendo o Sistema Único de Saúde. Acho que a gente precisa aprimorar, precisa prestar sempre o melhor serviço, porque a minha temática, quando eu falo, né, quando eu estou em algum lugar e posso falar sobre o Sistema Único de Saúde, é que ninguém vai no posto de saúde se não for para ser atendido, se não for para ter corrigido um problema auxiliado, né, para buscar auxílio na correção do seu problema de saúde. Ninguém vai no posto de saúde como se fosse no shopping center. A gente tem que aprimorar, buscar sempre a humanização do sistema, né? Buscar gentileza, buscar, de fato... Não é, Marlilda, a pessoa ficar reciclando. Buscar um entendimento de referência sempre, buscar um entendimento de excelência sempre, não é? Mas defendo, sim, o Sistema Único de Saúde, viu? Mas estamos à disposição para o diálogo constante. Se for da vontade do funcionalismo no futuro, né, se Deus quiser, a gente pode estar discutindo essa possibilidade de estar conveniando com o plano de saúde particular. Nosso tempo já acabou. E eu vou dizer a Carla o seguinte, estão perguntando as cestas básicas dos alunos, que o povo sempre pergunta. Eu soube que teve um problema com a licitação, não foi? Na realidade, Tereza, a gente teve problema com 2 licitações. É por isso que a cidade está sentindo falta das cestas básicas. A gente fez a licitação por item, né, da educação, então já está fechando, com fé em Deus já vai estar finalizada aí. Nós finalizamos até que, enfim, hoje, a licitação das cestas básicas do social, e aí eu estou respondendo como prefeita, não estou respondendo como candidata, viu, para que as pessoas depois não façam um julgamento de que a gente está se prevalecendo deste momento para fazer política com cesta básica. Eu não sei nem quem recebe cesta básica na Secretaria de Assistência Social. Não me meto nessas questões, porque a Secretaria tem que rodar garantindo
a todos aquilo que lhe é de direito. Então, nós, essa semana, hoje, não é? Alex o Pregoeiro me mandou a informação que a gente já homologou a licitação de cesta básica e, com fé em Deus, daqui a 2, 3 dias a gente recebe as cestas básicas e a Alessandra, enquanto secretária, e a equipe da Secretaria, né, das Assistentes Sociais, farão aí a distribuição das cestas básicas para atendimento à população. Nós fizemos um caminho muito reto, viu, Tereza? Para a gente fazer essa licitação, a gente informou a Justiça Eleitoral, informou ao Ministério Público da necessidade de fazer essa licitação, porque a gente sabe que a pandemia trouxe, em especial para as cidades que vivem do turismo, como é a nossa, toda uma dificuldade. Nós tivemos que fechar as praias, nós tivemos que fechar os bares, nós tivemos que fechar a porta da cidade para o acesso ao turista, não é, que é uma forma de geração de oportunidade na cidade. Quando o turista está, a gente sabe que a cidade vive disso, por causa da pandemia. A gente fechou tudo para proteger a vida das pessoas, né? Hoje, por exemplo, já me causa aí, já me traz aí uma preocupação, porque a gente vinha mantendo aí um nível diminuído de pessoas com sintomas, de pessoas com possibilidade de estar de Covid. Hoje, no boletim, a gente já tem 53. Então, 53 casos 12, suspeitos. 18, né? E isso me chama a atenção, me preocupa enquanto gestora, porque não sei, a gente pode estar aí às vésperas de estar vivendo uma segunda onda. Então, aí na Europa já está assim, né? A Espanha já está com lockdown de novo, a Inglaterra já está tudo fechando. Então, é preocupante. Pandemia... Minha sobrinha domingo foi almoçar fora com o Elon e disse que foram tomar um sorvete depois. Ela disse: minha tia, acabou o Covid, não tem mais. Itaparica a sensação, gente. É a sensação das pessoas sem máscara. Que já acabou, e na realidade não é para utilizar, não é para deixar de utilizar máscara. A fiscalização do Covid continua na rua, são 3 equipes, né, que se alternam, que se revezam. Então, assim, a gente continua monitorando, a gente continua fazendo a publicação do boletim epidemiológico e a gente sabe das dificuldades que estão vivendo as pessoas, né? Criança dentro de casa, não é? Então, a questão da alimentação, porque na escola tem a merenda, então a gente sabe da dificuldade, por isso nós fizemos a licitação das cestas básicas em separado, né? Uma pela assistência social e a outra que está acontecendo e vai finalizar pela educação, para a gente fazer a composição e fazer a distribuição. Então, eu quero dizer a todos vocês e a quem me fez a pergunta, porque eu não consigo ler daqui, que a gente não está descuidando disso, não. Mas fazer administração pública, fazer gestão pública, não é fazer gestão de casa, né? Fazer a gestão da casa da gente. A gente tem que ter o atendimento à legislação, a gente tem que ter o atendimento aos prazos, que é chato por demais, porque a gente está vendo a necessidade e o impedimento legal nos obriga a seguir o rigor do que a lei diz. Então, não é fácil, não é fácil. Eu não gostaria de estar vivendo isso de jeito nenhum, no sentido de não ter feito ainda a entrega das cestas básicas, porque eu sei da dificuldade que passa o meu povo. Então, eu não estou aí com um olhar distante disso, não. Muito pelo contrário. A gente trabalha todos os dias para as garantias de direito do cidadão da cidade de Itaparica. Marlinho, dessa pergunta é minha agora. Eu tenho aquele rapaz que surta de vez em quando, que faz live meia-noite, depois no outro dia apaga, sabe? Ele surtou no dia da convenção e foi lá para a Bica e arrasou. Eu não tenho saído, você sabe que eu não tenho saído. Em que quantas estamos lá na Bica? A Bica só está aguardando a finalização da parte de restauro, Tereza. As pessoas então, ficam falando do que não sabem, né? E assim, eu não vou dar ibope, sabe? Aqui não tem nenhum tipo de compromisso. Quem surge na cidade de Paraquedas, eu até ouvi um termo que eu achei engraçado. É aquele fogueteiro, né? Que chega para colocar... Dá algumas rajadas. Então, assim, eu não vou dar ibope a isso, a cidade vai ver, a Fonte da Bica está ficando lindíssima, de igual forma a Praça de Ponta de Areia. Eles estão querendo criar fato. Tô louca para ver a Fonte da Bica, tô doida para ver. Em vez de estar aí elevando a discussão política, querem criar o processo mesmo
da miudeza, da coisa pequena, e eu não estou afim disso, não. A gente tem que levar a esperança para a nossa cidade. A gente tem que dizer à população que a gente vai viver, sim, dias melhores, que a gente já vive dias melhores, que essa pandemia vai acabar e que a gente vai ter uma cidade muito mais organizada, né? No sentido de todos os equipamentos funcionando. A gente trouxe na nossa gestão aí muitos elementos importantes de requalificação, muitos elementos importantes de construção. Então, isso para a gente é motivo de muita celebração. Claro que alguns percalços no meio do caminho, algumas dificuldades no meio do caminho, mas nada impediram a gente de ter a certeza e a clareza de onde a gente sempre quis chegar. E para a gente, o caminho certo é fazer com que o cidadão de Itaparica, a cidadã de Itaparica entenda do quão grande, quão preciosa, do quão importante é a cidade de Itaparica. Então, assim, Tereza, eu sei dessas questões todas, mas não quero dar muita atenção, não, porque eu não vou perder meu tempo. Era mais por curiosidade, porque eu não estou realmente saindo. Não vou perder meu tempo. O restauro está acontecendo no rigor do detalhe, né? Trazendo a balaustrada que narra a história da cidade. A gente está trazendo alguns elementos outros, né? Cadê nossos postes, Marlilda, do século XVIII? Cadê? Nossos postes da bica. Ninguém se procurou parar isso. Isso aí deveria ser motivo de investigação policial. Claro, mas, claro. Como na época não deram queixa, e aí eu não sei se ainda dá tempo. Mas eu sei de gente que sabe onde está. Eu vou até conversar com o jurídico para saber quais são... Se a gente tem tempo, se dá tempo, né? Se já prescreveu, se alguém teria motivo aí, se haverá um motivo, se há um motivo de fato para a gente prestar uma queixa, no sentido de ter uma investigação e a gente resgatar, recuperar esses postes, esse portão aí da Fonte da Bica. Mas, enfim, a gente está nesse rigor do detalhe. Augusto da Sacatá, né? Augusto, meu amigo, meu irmão, meu amor, tem acompanhado muito de perto. Meu amor também. Muito de perto essa requalificação. A Fonte da Bica vai receber uma iluminação cênica, né? A gente tem a praça aberta. E, para mim, a parte que vai mais me encantar é a parte que vai do chafariz, que vai em alto relevo, ter uma parte do hino da cidade de Itaparica que narra a história, né? Narra a nossa história. E foi um hino produzido aí, foi aprovado pela escola, votado pelas escolas, né, Carla? Teve a participação dos nossos alunos, teve a participação do corpo das escolas públicas municipais, e aí a gente, com certeza, tem muito motivo de celebração. Mas, enfim, Tereza, eu chego em 2020 com um sorriso no rosto e ando de cabeça erguida nessa cidade, porque eu sei o quanto eu trabalhei. Não é? Por mais que queiram criar fatos e fakes, né? Mas eu não adianta nem eu dizer que sei, né? Porque eu sou sua puxa-saco, eu acho que você é minha. Porque você que precisa de um voto. Aí é de Isabela, porque agora tem um bocado de fake novo aí, né? Até, eu nem sabia que Olímpio era. Olímpio parece que é fake do nosso lado. E aí tava elogiando alguma coisa e eu não sabia que o cara era fake. E aí é de Isabela, porque todo mundo sabe quem é Isabela, né? A Isabela aí vira e faz. Você diz que não gosta de fake, mas está amiga de Olímpio, não sei o quê. Rapaz, eu não sabia que o cara era fake. Fui lá, vi que era, desfiz amizade, porque eu não gosto de ser amiga de fake, não. Detesto fake. Aí ela virou e disse, você está querendo descobrir quem eu seja, porque toda hora você fica dizendo, sua prefeita tem profissão. Eu digo, toda hora eu digo, porque se a gente não tiver Marlilda na cidade para governar, quem vai perder é Itaparica. Eu não vou perder muita coisa, não. Eu tenho minha casa própria, graças a Deus é simples, mas é minha. Eu tenho meu carro simples, mas é meu. Eu tenho minha pensão todo mês que eu recebo, que eu vou morrer com ela. Para mim não vai mudar muito se vai ser Marlilda, se vai ser Joaquina, se vai ser... Até a gente, viu, Carla? Quem sabe a gente não é candidato um dia, né? Não me interessa. Mas olha, Tereza, eu vou te interromper. Eu vou te interromper. Quem vai perder somos nós. Quem vai perder somos nós. Quem vai perder somos nós. Entendeu? Toda essa equipe, essa gestão que está participando. Marlilda, quando deixar de ser prefeita, Marlilda tem profissão, né? É verdade. É isso que a Isabela disse, que toda hora eu digo. Então, quem vai perder? Até a própria Isabela vai perder a cidade melhor, né?
Como disse aqui a ser candidata ali, a mulher do homem lá do jornal, da televisão, de não sei o quê. Isso aqui não foi Marlilda que construiu. Quando foi que Marlilda abriu a boca para dizer que o dinheiro foi dela da Beira-Mar? Mas foi ela que foi lá atrás. Foi ela com a minha deputada Fabíola Mansur, que eu apresentei, que eu trouxe para cá, né? Assim que eu digo, Marlilda, que eu trago coisa boa para Itaparica. Eu trago um deputado federal que nos honra, nos orgulha, com o Antônio Brito, Fabíola Mansur. Eu não trago deturpado, malucado. Eu trago projetos bons. Maria Filipa mesmo, agora eu vou me encartar. Foi projeto da Associação Maria Filipa, quando foi, Marlilda sabe disso, através de Lídice da Mata, que eu ficava ali cobrando Lídice, nosso projeto, até que o Temer lá assinou, né? Então você tem que entender que na hora que Marlilda não for prefeita, se ela não continuar o trabalho, porque mesmo ela não sendo prefeita, não é nessa não, nessa ela vai ser, na próxima que ela não pode ser mais, se não votarem no povo da gente, que vai continuar o trabalho, você vai ver como a gente vai andar para trás de novo. Hein? Tereza, fazer apesar igual de ter... fizeram que dentro do nosso símbolo maior tinha cimento. Hein? É verdade. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo me revoltou. Você se lembra, Marlilda? Que tristeza. Lamentavelmente, eu me lembro disso. Agora, Tereza, apesar de ter profissão, eu sou apaixonada pela cidade de Itaparica. Então, muito me orgulha ter sido a primeira prefeita eleita dessa cidade. Muito me orgulha ter recebido os votos que recebi. Quem, de fato, foi meu eleitor, quem, de fato, votou conosco, quem, de fato, voltará conosco, né? Quem, de fato... Eu acho que, enfim, eu não decepcionei. Olha para a cidade. Quem de fato olha para a cidade, eu não decepcionei, né? A gente quer e vai buscar aí, não é, essa condição, muito por entender que Itaparica pode muito mais, né? E poderá sempre. E não precisará ter a interferência de município vizinho nenhum. Itaparica é terra-mãe. Então, e a gente não se mete, né? Eu nunca vi na história da cidade de dois municípios um gestor de uma cidade vizinha querer se meter na cidade da outra. Tem que ter respeito. E eu respeito os profissionais, eu respeito as pessoas, eu respeito esse limite territorial, né? Apesar de não ter recebido isso ao longo da minha história enquanto prefeita. Mas eu acho que a cidade de Itaparica não quer ser governada por ninguém de fora. A gente quer ter as rédeas de nossa cidade em nossas mãos. A gente quer o nosso limite territorial, por isso eu briguei pela lei para que fosse mantida a lei de 1962, a gente não perdesse nenhum território. Por isso vou brigar o tempo todo, não é, por Itaparica. Então, que a gente possa aí celebrar esses bons tempos, esses bons ventos, esses bons momentos, entendendo que não é a relação de umbigo, que não é a relação de promessa, que não é o ato de tentar lotear espaços na administração pública, lotear a cidade, que vai nos garantir um futuro melhor. Muito pelo contrário, a ideia da continuidade, a ideia de seguir cuidando das pessoas é que é o mais importante neste momento. Então, assim, eu quero agradecer, minha gratidão a todos da gestão, a todos aqueles que estiveram comigo, né, que estão comigo, fazendo o movimento de cidade, fazendo o melhor e garantindo, acima de tudo, aquilo que é direito de cada cidadão itaparicano, de cada cidadã itaparicana. Então, assim... Você acha que agora você acertou dos secretários? Porque foi uma cabeça, viu? Batendo cabeça, viu? Eu acho que eu sou muito exigente, Tereza. Eu acho que bate cabeça sim, a cidade sabe disso, mas era pela minha exigência, era pelo meu olhar, de querer dar o melhor e dar brevidade para a gente dar a resposta, né? Mas, enfim, o tempo passou e a gente está aí. Minha filha, você tem um Mateus da vida maravilhoso, você tem uma Estela maravilhosa, você tem um Catarino, todo dia de ele, você não aceita ser secretário de infra. Por quê, Tereza? Porque você não vai mais me ver, mas não deu outra. Passa por aqui, tchau! Digo, viu, moleque? Tem você se sabe virado, trabalhando. e assim, eu acompanho todo santo dia. Eles fazem uma prestação de serviço, né? E fazem uma prestação de contas do serviço que fazem todos os dias. A equipe da IFRA, a gente tem um zap de material fotográfico.
Então, eles postam todos os dias o quanto de trabalho eles fazem. E isso para a gente é extremamente importante. A gente tem boas companhias, né? E aí eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Aliás, a palavra gratidão é uma palavra que permeia meu coração. E permeia meu coração como fruto de uma mulher que entende, de uma gestora que entende que não se faz gestão sozinha. Se faz gestão acompanhada, né? Se faz gestão com muitas mãos. E aí, erros e acertos passaram pelas nossas mãos. Eu não preciso de bengala, eu não preciso de porta-voz. A gente não precisa disso. A gente tem a certeza e a firmeza, né? A gente tem a firmeza de caráter, de identidade, e tem a certeza do caminho. Então, Carla, meu desejo de sorte. Vamos sim, vamos sim. Vamos ter aí um organograma administrativo diferenciado, Tereza. Você vai ver. Um plano de governo que foi construído também, sendo submetido à população, discutido com a população como forma de prestação de conta de toda a gestão, mas como forma também de desejo aí de continuar trabalhando por essa cidade. Então, Carla, boa sorte. Eu sei que você é uma candidata de referência, uma candidata que pode aí, uma pré-candidata ainda, né, mas uma candidata no futuro, que pode se tornar uma vereadora, né, na Câmara Municipal de Itaparica, que vai ser, eu acho, motivo de muita celebração e muito orgulho a sua trajetória política. Não perca de vista isso, não perca de vista o seu entendimento. A gente segue mantendo os pés firmes no chão e na certeza de que Deus vai na frente abrindo os caminhos. Amém. É isso. E aí, Carla, agora já acabou, era 1 hora de programa, chega, né? Senão você vai caçar minha beleza, eu não vou ter mais coragem de fazer outros dias. Não, eu também, eu quero fazer as considerações finais, né? E agradecendo as duas pela participação na live, por estar ouvindo, né, uma mulher também que é pré-candidata, dizer a todas as mulheres itaparicanas que olhem com atenção as pré-candidatas, principalmente as mulheres, porque nós temos um time de mulheres, assim, pessoas maravilhosas, que as mulheres, onde elas chegam, elas realmente fazem a diferença, que a mulher precisa estar inserida nesses espaços, que a gente precisa ter uma Câmara com mais mulheres, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano diferenciado. Eu tenho certeza que a comunidade itaparicana está vindo a necessidade de ter esse voto consciente, e a gente precisa realmente ter essa representatividade no legislativo. É isso que eu peço a toda a comunidade itaparicana. Não só para mim, mas para todas as minhas amigas que são pré-candidatas. Que realmente a gente chegue lá, que a gente faça a diferença. Se não for eu, que seja outra colega, mas que faça a diferença. Assim como a nossa prefeita tem feito no Executivo, tem mostrado a força e a garra do que uma mulher é capaz de fazer. E ela é um referencial, você também, Tereza, é um referencial para nós mulheres itaparicanas, né? Com seus projetos, com todo o seu empenho, de estar aqui na nossa cidade, trabalhando em prol dessa cidade, em prol dessa comunidade. Eu vejo vocês duas, não é porque eu estou na frente de vocês duas, não, é porque realmente vocês são referência para a gente que está chegando agora, se inserindo na política, se inserindo nos projetos da comunidade. Vocês realmente... ontem eu participei, né, de uma formação, um curso, né, que é sobre as mulheres, a participação das mulheres na política. E quando eu vi a Major Denise falando sobre todo o processo que ela passou e tudo que ela tem enfrentado e que ela está vencendo a cada dia, isso me inspira, né? Que a gente não pode desistir, que a gente realmente precisa, a gente sabe que existe toda uma política por trás, os homens sempre 90% na frente, mas a gente tem que quebrar isso, participando desses espaços, e com isso eu peço a colaboração da comunidade itaparicana, que dê esse voto consciente, que as mulheres sejam representadas na política e que realmente a gente venha fazer a diferença no legislativo, assim como a nossa prefeita tem feito no executivo. E eu tenho certeza que vai fazer ainda mais 4 anos. Um beijo, Carla. Um beijo, Tereza, viu?
É a live da TT. Adorei bater saudade dos flashes. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite a todos. Linda. Obrigada. Carla, boa sorte. Conte com a gente, viu? Tchau, minha Beijo. prefeita. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo, viu, turma? Até a próxima. Rapaz, eu tava tão chateada quando acabou essa live, porque a live da gente brocou. Fale sério aí, foi linda, maravilhosa. 3.000 e tantas pessoas viram a live. Adorei, ó. Feliz toda. Aí, quando eu acabei a live, eu falei uma coisa tão feia. Tudo que eu falei é verdade, agora eu falei que foi feio. Aí eu tirei a live do ar, o Mauro vai botar de novo e me perdoe. Mas tá toda aí na íntegra, só tirei o finalzinho que eu fui baixo astral e eu detesto ser baixo astral.